Existem duas maneiras de encarar a força do vírus. Assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle e que não precisamos mais nos proteger é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez. Continue usando máscara, higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus, pena que ele ainda não cansou da gente. Começa a partir de agora pelo Conteúdo Liberado Play, também pela USBR TV, mais uma edição do nosso Trago Verdades. Hoje, programa de número 34 da terceira temporada. E olha, gente, esse final de semana seria o final de semana do Carnaval aqui no Brasil. E por conta da pandemia, as festas foram suspensas em alguns estados, né? Acho que na maioria dos estados aqui do nosso país, o feriado também de Carnaval ele já não vai mais existir, o ponto facultativo. Enfim, é uma nova realidade, é um momento de uma nova consciência, é o momento da gente colocar um pouco os pensamentos em ordem e tentar acreditar que se a gente mantiver disciplina, se a gente mantiver respeito ao próximo e se a gente seguir todas as normas, todas as ordens, tudo aquilo que a gente vem falando aqui incansavelmente há quase um ano, a gente pode sim ter uma situação um pouquinho melhor lá na frente. Mas nessa semana que antecedeu o Carnaval, eu percebi que muita gente já está marcando evento, né? Tem eventos acontecendo, tem capitais aí com aglomeração em bares, em festas. Olha, gente, isso tudo é muito triste, porque o vírus vai continuar matando. A contaminação ela vai continuar existindo. E a falta de consciência dessas pessoas, a falta de responsabilidade, não só dos organizadores, não só das pessoas que estão indo, mas eu também aqui, pela temática do nosso programa, eu falo pelos artistas que estão marcando eventos, que estão marcando shows, e na maior cara de pau. E a maior desculpa desse pessoal é a seguinte: olha, nós estamos seguindo os protocolos de segurança, nós estamos seguindo as determinações da OMS, a gente tem álcool gel, a gente tem máscara. Gente, é mentira, né? Ninguém vai passar a noite toda usando máscara num bar, ninguém vai passar a noite toda usando máscara num show de axé, de pagode, ninguém vai passar a noite toda se preocupando com o distanciamento social. A coisa está muito séria e cada vez mais está piorando. Eu acho que a gente está passando por provações em etapas. E essa etapa do Carnaval agora vai ser bastante decisiva para tudo que vai acontecer daqui para frente. Então, você que está aí na sua casa nesse final de semana, arrependido, não digo arrependido, mas assim, um pouco triste por não ter tudo aquilo que a gente estava vivendo no passado, né? Calma. Se a gente mantiver esse comportamento, se a gente tiver disciplina, a gente vai conseguir sim sair dessa, a gente vai conseguir que a situação melhore um pouco. Mas por enquanto, por conta desse grupo grande de pessoas, né, que insistem em driblar todas as normas, insistem em fingir que nada está acontecendo, essas pessoas que pensam que o dia de amanhã não vai acontecer nada com elas, meus pêsames, porque vai acontecer sim. O vírus está solto, como eu sempre disse aqui ao longo de toda essa pandemia, a gente tem um inimigo mortal que está matando, né? E a gente tem aí os resultados, os números que têm aumentado cada vez mais. E, em contrapartida, a gente ainda tem uma situação política que não está permitindo com que a gente tenha vacina na quantidade certa. Eu li ainda há pouco, antes da gente começar aqui a gravar, que aqui no Rio de Janeiro a gente só vai ter vacina, acho que até terça-feira. O país só tem vacina por mais 8 dias, se eu não me engano, né? Que situação é essa, gente? E o pessoal tá aí, fingindo que nada está acontecendo, comemorando, colocando o bloco na rua. Coloque, mas o preço vai ser muito alto. Participe aqui com a gente através do e-mail conteudoliberado@gmail.com ou então através do meu Instagram, @euleomartinez. Lá você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua sugestão, que eu tenho sempre o maior prazer em responder para você. Uma outra forma de você se comunicar com a gente é através do site da USBR TV, a TV que representa você. Lá você vai encontrar a nossa programação, vai encontrar muita informação, muito conteúdo legal, vai conhecer um pouco sobre os apresentadores da emissora, cada vez mais um time aí maravilhoso de gente para levar o melhor conteúdo para você. E claro, tem também lá
as novidades, né, em relação a tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo, no planeta inteiro, porque afinal de contas nós somos uma só nação. E você também pode acompanhar o nosso programa e pode acompanhar toda a programação. Aliás, você pode ter toda a programação da USBR TV na palma da sua mão através do aplicativo que você baixa gratuitamente, e lá você tem a nossa programação, tem muita interatividade e você também concorre a prêmios. Vale muito a pena, viu? Baixa lá gratuitamente, você não vai se arrepender. Gente, nesse Trago Verdades de hoje, que é um pouquinho nostálgico, né? Porque tecnicamente era pra gente estar aqui com o nosso programa de carnaval, era pra gente estar com tudo enfeitado, cenário, enfim. É um ano diferente, mas a gente não vai deixar a nossa bola murchar, a nossa peteca cair. A gente vai continuar com esse alto astral aqui. E hoje a gente vai trazer, gente, uma polêmica muito grande entre duas apresentadoras de TV, né, que estão aí se enfrentando nos bastidores. O clima não tá nada legal e tem ex-BBB no meio. É uma confusão em trio? Não, calma. A confusão é só em dupla, mas tem um ex-BBB no meio. A gente vai entender um pouquinho sobre o que está acontecendo. A gente vai falar também sobre uma boa notícia. O Arthur Nori, o atleta, o nosso ginasta, ele conseguiu recuperar as medalhas dele que foram roubadas. A gente vai ver as imagens do momento muito emocionante onde o Arthur consegue resgatar essas imagens, mas claro, que tem uma história muito estranha por trás desse resgate, desse roubo, né? Estranha no sentido de curiosa. Você vai também entender aqui com a gente no Trago Verdades de hoje. E tem também, gente, o nosso boletim Conteúdo Folia. Eu não poderia deixar de fazer um espacinho, de reservar um espacinho para o carnaval, essa festa tão bonita, essa festa que movimenta tanta gente. A gente vai falar aqui hoje no nosso Trago Verdades um pouquinho sobre o carnaval, um pouquinho do que está acontecendo, um pouquinho do que já aconteceu, para a gente poder não ficar assim esse gostinho de carnaval, né? Afinal de contas, esse é o final de semana de carnaval. A gente ainda vai ter aí mais uma semana. No sábado que vem, na semana que vem, seria o desfile das campeãs, né? Que não vai ter, mas a gente vai continuar mantendo esse clima aqui. Mas por enquanto, para a gente homenagear a todo mundo que faz o carnaval, para a gente homenagear a todas as pessoas envolvidas nessa maior festa do planeta, maior espetáculo do planeta, a gente vai falar sobre muita coisa aqui no nosso Boletim Conteúdo Folia. Tudo isso e muito mais aqui no nosso Trago Verdades, que é daqui a pouquinho, na sequência, logo depois da nossa vinheta. Não sai daí! Vamos abrir então falando sobre essa polêmica que eu disse aqui na nossa escalada, né, no comecinho, em relação a duas apresentadoras de TV que estariam se estranhando um pouco nos bastidores e que teria aí um ex-BBB no meio. Eu tô falando de Ana Maria Braga e Fátima Bernardes. Pra gente entender um pouco dessa história, a gente precisa voltar até o domingo, quando teve a desclassificação do Lucas Penteado lá na casa do BBB 21. Pra quem não lembra, o Lucas, ele acabou, enfim, desistindo do jogo no domingo, ele pediu para sair, ele foi desclassificado. E aí o que acontece? A gente sabe que todos os participantes, quando são eliminados da casa do BBB, logo na segunda-feira tem o quê? Café da manhã com a Ana Maria Braga no Mais Você. Acontece que o Lucas, pelo fato dele ter sido desclassificado, dele ter pedido para sair, ele automaticamente ele passa a não mais ter essa obrigatoriedade contratual de fazer essa entrevista com a Ana Maria, de passar por esse café da manhã, né? Porque existe um ritual, existe uma ordem para que as coisas aconteçam. Pois bem, na segunda-feira, a Ana Maria disse no programa dela, lá naquele quadro do BBB, que ela fala, aliás, um quadro muito chato, né? Porque a gente vê que a Ana está se esforçando bastante, ela até assiste alguma coisinha ou outra, porque, enfim, a gente sabe que a Ana Maria dorme cedo e tal. E, enfim, tem aí aquele outro rapaz também que comenta BBB com ela. Eu acho um quadro completamente desgastante, mas poderia ter sido feito e pensado de uma outra forma. Mas enfim, nesse dia, a Ana Maria, ela falou nessa segunda-feira, ela pediu desculpa aos telespectadores, deu uma satisfação pelo fato do Lucas Penteado não estar presente ali, né, para poder fazer o quadro, para poder fazer o café da manhã, e explicou que ele não estava ali porque ele havia sido desclassificado, ele havia desistido do programa e que, a partir de então, entende-se que ele não queria mais exposição, que ele não queria mais que se falasse sobre a vida dele. Pois bem, ela continuou o programa dela, muito bem, obrigado e tal. Daqui a pouco,
né, durante a programação, a gente viu que teve a chamada do encontro com a Fátima Bernardes. E aí a Fátima Bernardes anuncia o seguinte: amanhã, entrevista exclusiva com o ex-BBB Lucas Penteado. Peraí, o que aconteceu? Entrevista exclusiva? Como o Lucas Penteado é desclassificado do programa, né, do BBB, porque pediu para sair, não foi na Ana Maria, mas foi para Fátima Bernardes. O que estaria acontecendo? E a partir de então começaram a surgir uma série de situações, uma série de comentários na internet, né, das pessoas se questionando o que realmente tinha acontecido. Por que o Lucas foi para Fátima Bernardes e não para Ana Maria? Pois bem, isso tudo gerou um mal-estar muito grande, porque a gente sabe que O Mais Você é um programa que está sobrevivendo na grade da Globo. É um programa que está assim, a gente percebe a força de vontade dos envolvidos, da produção, a gente percebe a força de vontade da Ana, né? A gente percebe, enfim, um monte de coisa. Aliás, a gente percebe até que a Ana, às vezes, apesar da força de vontade dela, ela já está meio que cansada daquilo ali, né? E a gente sabe que a Ana nem precisa estar ali para fazer esse programa. Ela já era para ela estar descansando, né? Por conta aí de muitos anos de trabalho. Em contrapartida, a gente percebe também que o encontro cada vez mais se afunda em pautas horríveis, em pautas assim completamente desgastadas, sem fundamento, umas pautas totalmente sem pé nem cabeça. E a entrada do Lucas Penteado no programa da Fátima, ao meu ponto de vista, como jornalista, como formador de opinião, como crítico e como um profissional que tem aí uma experiência considerável no meio, foi para realmente levantar a audiência do encontro. Foi realmente para dar um up no encontro. A entrevista foi muito boa, a Fátima conduziu muito bem, fez perguntas muito bacanas para o Lucas, mas internamente a gente percebe que a coisa não ficou muito bacana, né? O clima, que já não anda muito bom nos bastidores, não foi assim uma coisa pacífica. Então tá bom, eu aceito que você tirou o meu convidado, você vai lá dar o seu convidado, você dá a sua audiência, e aí, como é que eu fico? É bem complicado. E o que eu tenho percebido também é que cada vez mais o encontro tem invadido outras áreas, tem navegado por outros mares. O encontro já faz culinária, o encontro já está se arriscando a fazer certas pautas que antes não cabiam para o encontro, que eram mais específicas do Mais Você, e a gente fica pensando: o que vai acontecer com isso tudo? Onde é que isso tudo aí vai chegar, né? Porque é uma situação bem complicada. E quem perde, na verdade, é o público, porque a Fátima é uma excelente apresentadora, a Ana Maria é uma apresentadora excepcional, que faz parte da nossa história da televisão, que faz parte da nossa história de vida, né? Do nosso dia a dia, e a gente fica aí nesse impasse. Um detalhe muito interessante é que o Boninho é diretor de núcleo, tanto da Ana Maria, quanto da Fátima e quanto do BBB, né? Então, o que será que aconteceu para que o Lucas Penteado não fosse convidado do Mais Você, mas que imediatamente já estivesse sendo convidado e que foi chamado como exclusivo, né? A presença do Lucas no encontro foi dada assim como exclusivo. Lucas Penteado dá a primeira entrevista depois do BBB. Uma coisa tão desagradável. Acho que o público não merece isso e nenhuma das apresentadoras merecem isso. Enfim, a gente não sabe também o que aconteceu ali, que tipo de negociação foi feita, mas ninguém merece. Eu acho que todo mundo perde com isso tudo. O fato é que a entrevista do Lucas foi muito boa, já está disponível no Globoplay para quem quiser assistir. É uma entrevista onde ele fala abertamente sobre um monte de coisa, com a cabeça mais fria, com a cabeça no lugar. Como eu disse, a Fátima fez excelentes perguntas, mas a situação não ficou muito boa. Então, assim, acho que não agradou muito a gente ver a Ana Maria lá perdendo um tempão, colando figurinha de quem é o favorito, quem está em cima do muro, quem está não sei o quê, enquanto a Fátima está lá fazendo perguntas super interessantes. E a gente sabe que nesse café da manhã da Ana Maria sempre rende alguma coisa, né? Como a gente diz assim, porque ela faz sempre alguma pergunta, ela dá sempre uma cutucada, porque a Ana é uma pessoa completamente imparcial. E aí a situação ficou meio chata. Mas já que a gente está falando de BBB, vamos falar aqui sobre a eliminação do Arcrebiano. Ele foi o segundo participante a deixar o confinamento. Foi uma eliminação assim também que mexeu bastante com a web, porque dividiu opiniões, né? Um grupo gostava do Arcrebiano, outro grupo não gostava dele justamente por ele não fazer nada na casa, por ele ter passado aí alguns dias, como se diz na linguagem do reality, como planta, né? Essa manifestação toda da internet é muito interessante, porque
O pessoal da internet faz parte também do confinamento, né? Um outro personagem, digamos assim, mas a gente percebeu que essa saída do Arcrebiano, ela foi causada por uma série de fatores, né? Um deles, aí a gente pode destacar, que foi o relacionamento relâmpago dele com a Carol Conká. Eu acho que se ele não tivesse seguido esse relacionamento, se ele tivesse até, de repente, se relacionado com outra participante ou com ninguém, talvez a vida útil dele dentro da casa teria durado um pouco mais. E eu acho também que faltou postura dele, faltou imposição dele, faltou ele se colocar como jogador no momento em que estava rolando a maior treta envolvendo o nome dele, né? O nome dele, do Arthur, da Carla Dias e da própria Carol Conká. Foi uma confusão danada, quem pegou quem, e a Carol dizendo que a Carla estava dando em cima do Arcrebiano e a Carol estava afim do Arcrebiano. Olha, a maior confusão. E nesse momento o Arcrebiano fez o quê? Foi dormir, né? Acho que isso também foi bem complicado. Mas faz parte do jogo, faz parte do andamento do reality. Eu acho que isso é muito legal. E aí a web acabou indo contra, né, como eu disse, uma parte, porque os fãs do Arcrebiano começaram a reclamar, porque ele, na verdade, ele foi para o paredão por indicação da casa e, aliás, ele foi muito votado pela casa, né, e tudo ali por influência da própria Carol, e isso acabou prejudicando muito o jogo dele. Então, é mais um ponto negativo para a história da Carol Conká dentro do confinamento, que, aliás, gente, eu percebi, a Carol, só nessa semana, ela perdeu mais de 100 mil seguidores no Instagram. A situação tá complicada para ela, viu? O índice de rejeição tá bem grande e a gente depois vai comentar no nosso 5 minutos de fama a respeito da prova do líder, a prova que deu a liderança para Carol Conká, que foi uma prova muito polêmica e que estão falando dela até hoje. Mas isso tudo você vai assistir na quarta-feira, no 5 Minutos de Fama. Lembrando que o 5 Minutos de Fama, ele é exibido no Conteúdo Liberado Play e também na USBR TV, toda quarta, logo depois do SBR News, com o meu querido Paulo Sérgio. Aliás, estou amando o jornal, viu, Paulo? Cada vez mais um conteúdo de qualidade, um conteúdo com propriedade, com identidade jornalística, e claro, sem esconder nada de ninguém. Eu gosto de gente assim, sem filtros, viu? Com filtros já basta aí o Instagram. Mas olha só, gente, ainda a gente falando aí sobre BBB, nessa semana também teve o beijo entre a Carla Dias e o Arthur, um beijo que todo mundo estava esperando, né? Porque eles já estão aí praticamente desde a primeira semana se olhando melhor, querendo se conhecer, e aí nessa semana teve o beijo deles. Eu gostei do beijo, eu acho que foi um beijo com verdade. Não dá pra gente comparar o beijo da Carla Dias e do Arthur com o beijo do Lucas com o Gil, porque foram situações diferentes, mas eu acho, assim, na minha análise, que o beijo da Carla e do Arthur, ele acontece dentro de um contexto de romance, um contexto de relacionamento. O do Gil com o Lucas, ele acontece dentro de um outro tipo de contexto, né? Não desmerecendo um, não desmerecendo o outro, mas são beijos diferentes. Mas a gente estava, assim, esperando por esse beijo da Carla Dias e do Arthur, que foi muito bacana e que aconteceu durante a festa do líder, do Arthur, que foi uma festa de samba, né? Uma festa que teve essa pegada e que eu também gostei pra caramba dessa festa. Eu acho que foi a melhor festa. Foi a primeira festa que não teve confusão desde o início do reality. Isso já é um ponto a favor. Foi uma festa com a temática de bem à vontade, né? O pessoal de samba, de aquela coisa de pagodinho. E que eu gostei também foi que eles colocaram instrumentos musicais, aproveitaram que existem, entre aspas, artistas dentro da casa, né? Eu digo entre aspas porque tem gente ali que tem o título, mas que nem merecia ter esse título, né? Então, assim, a gente vê aí, porque é cantora, porque as cantoras nesse dia deixaram muito a desejar. E quem mandou muito bem foi a Juliette. Para quem não viu, dá para procurar aí os vídeos pela internet. A Juliette cantando nessa festa. Que vozeirão, ela deu um show. Como eu disse até nas redes, ela colocou as outras cantoras no nível rodapé, porque realmente ela deu um show, mostrou que tem voz, sabe colocar as notas, sabe as melodias das músicas, enfim, muito melhor do que os artistas. Mas olha, foi uma festa em que eles puderam se descontrair mais, foi uma festa que, como eu disse, ficaram mais à vontade, e eu acho que o clima, a energia produzida nesse momento foi muito válida para o restante do jogo, para o restante dos outros dias, né? Eu acho que o que foi produzido ali foi bem usado nos outros dias de confinamento, que se seguiram depois. Então, assim,
A vibe tem que ser essa. A coisa estava muito pesada, as festas estavam muito pesadas, a energia de alguns participantes também estava pesando demais e essa festa do líder veio para quebrar, a festa do Arthur. Vamos ver como é que vai ser a festa da Carol, hein? Que a gente já viu aí que ela já pediu uma festa de ET, né? A Carol Conká, que é a líder da semana, ela quer uma festa com temática de alienígenas e ela vai pedir um figurino também, todo prateado, ela quer entrar na festa como alienígena. Será, gente? Coitadinho dos alienígenas, né? Bom, só para a gente lembrar então de novo, todas essas informações de Big Brother, a gente abriu um parêntese aqui no nosso Trago Verdade para falar de BBB, porque, como eu sempre digo, né, é um programa que muita gente reclama, mas todo mundo assiste. A gente vê um monte de gente, porque o BBB, mas todo mundo assiste. Se você perguntar, pode até não saber o nome do participante, mas sabe, é aquele outro, é o filho do Fábio Júnior, todo mundo assiste. Então, a gente tem sempre um encontro marcado, lembrando mais uma vez, nos 5 Minutos de Fama, com tudo sobre o Big Brother, com o eliminado, com os bafões da semana, nos 5 Minutos de Fama, que é exibido no Conteúdo Liberado Play e também na USBR TV, sempre depois do SBR News com o Paulo Sérgio. Vamos falar de notícia boa, gente? Olha, nessa semana, né, a gente viu aí na internet, nas redes sociais e tudo, uma notícia muito legal, porque o bem sempre vence. Eu sempre costumo dizer isso, o bem sempre vence. Então, não existe nada que seja tão ruim que dure para sempre. E quem estava sofrendo muito era o ginasta Arthur Nori. Estava sofrendo porque a casa dele foi assaltada, ele perdeu as medalhas dele foram levadas durante o assalto, e aí ele foi para as redes sociais para falar que as medalhas, a gente até falou sobre isso aqui no programa passado, que as medalhas não tinham valor comercial, que não tinham valor de joia, nada disso, que tinham mais valor sentimental mesmo, e ele fez um apelo, e olha, gente, as medalhas apareceram. Foram 33 medalhas, se eu não me engano, que apareceram, e essas medalhas, gente, elas apareceram dentro de uma lixeira em São Paulo. E a gente vai acompanhar agora as imagens aí do Arthur chegando na polícia para poder recuperar essas medalhas. E o mais interessante dessa história toda é que, além das medalhas terem aparecido dentro de uma lixeira, né, elas estavam dentro de uma caixa, os bandidos, eles deixaram uma carta dizendo que, se soubessem que as medalhas eram do Arthur, não teriam roubado, e pediram quase que desculpas, né, pelo assalto. Mas o mais importante é que o Arthur conseguiu rever as medalhas dele, o mais importante é que o Arthur conseguiu de volta esse patrimônio, porque para o ginasta, para o atleta, enfim, seja lá de qual modalidade que for, a medalha ela vale muito, ela é o símbolo do reconhecimento, da concretização de um período de trabalho, de treinos. Então, assim, é um valor sentimental que a gente não tem nem como dimensionar. Então, parabéns ao pessoal aí da Polícia de São Paulo e parabéns ao Arthur, que ganhou de volta as suas medalhas olímpicas. Nesse ano, infelizmente, por causa da pandemia, a gente não vai ter o nosso carnaval de rua, a gente não vai ter os desfiles na Sapucaí, a gente não vai ter os desfiles em São Paulo, a gente não vai ter os trios elétricos em Salvador, a gente não vai ter toda aquela animação da Bahia. Mas olha, gente, o carnaval, ele está dentro de cada um de nós, né? Então, é importante que a gente não deixe esse momento passar em branco, é importante que a gente não deixe toda uma história, né, de anos e anos e anos e anos ser esquecida por causa da pandemia. Então, os artistas conscientes estão organizando suas lives, já estão fazendo as suas lives nesse final de semana, vão fazer lives no decorrer da semana, com suas músicas, com suas histórias, com suas manifestações culturais. Aqueles artistas inconscientes, enfim, acho que não dá nem para a gente utilizar um nome aqui mais pesado, né? Vamos deixar como inconsequentes, na verdade. Eles vão fazer shows, né? Eu vi muitas apresentações de artistas em eventos, em bailes. É uma grande imbecilidade, porque a gente sabe que a pandemia está aí.
Mas a gente vai utilizar esse espaço aqui agora para fazer o nosso boletim Conteúdo Folia. Para a gente falar sobre o carnaval saudável, para a gente falar sobre os acontecimentos, para a gente comentar um pouco, dar uma pausazinha no nosso adorável submundo midiático e falar um pouco sobre carnaval, sobre essa data que eu gosto tanto. Eu sempre gostei muito de cobrir o carnaval. Enfim, acho que a minha carreira inteira eu sempre cobri na Marquês de Sapucaí, seja na concentração, que é maravilhoso de fazer, seja nos camarotes. Tive a honra de fazer coberturas no antigo camarote número 1, que era um clássico do Carnaval do Rio de Janeiro. Lá aconteceram muitas coisas emblemáticas para a história do entretenimento. Tive a honra de poder fazer, como eu disse, concentração, já fiz dispersão, já fiz a pista, né? Já peguei assim momentos muito importantes do nosso carnaval. E esse ano a gente não tem nada disso e fica um buraco muito grande. Eu queria também deixar aqui a minha solidariedade a todos os profissionais de carnaval que estão com o coração bem apertadinho nesse período, né? Porque esse seria o nosso final de semana de desfiles aqui no Rio, em São Paulo, enfim. O carnaval estaria comendo solto no país todo, né? Mas é importante a gente fazer essa pausa, é importante a gente fazer essa reflexão sobre a nossa situação e pensar que ano que vem as coisas podem ficar melhores e com certeza vão ficar. E é por isso que eu resolvi utilizar aqui esse espaço do Trago Verdades hoje, nessa edição, para a gente fazer o nosso boletim Conteúdo Folia. E na semana que vem, claro, a gente também vai ter boletim Conteúdo Folia. E aí, gente, hoje eu trouxe aqui para a gente já entrar no clima do carnaval, para a gente entrar já nessa atmosfera gostosa. A nossa querida apresentadora, rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel, abriu seu baú de fotos nessa semana e compartilhou com seus fãs e seguidores imagens, gente, de carnavais passados. Olha que interessante. Ela mostrou, né, em registros, aliás, ressaltando a importância da mãe dela, da Dona Alda, que sempre esteve ali presente na carreira dela, que gostava de fazer os figurinos, de dar palpite nos figurinos, né, até mesmo de produzir os figurinos da Xuxa. Para quem não sabe, a roupa do filme Super Xuxa contra Baixo Astral, quem fez foi a Dona Alda, né? A saudosa Dona Alda. Mas a Xuxa mostrou aí várias imagens dos carnavais dela, isso é muito bacana. Mostrou também imagens de quando ela foi enredo de escola de samba no Rio de Janeiro. Mostrou também, enfim, momentos nostálgicos da nossa rainha, né? Quando a coisa era diferente na Sapucaí, quando a coisa era diferente no carnaval e também no entretenimento. E foi muito bacana a gente rever essas imagens, porque a gente faz uma viagem no tempo, a gente volta para uma época que era muito gostosa, muito saudável, era muito menos tóxica do que é hoje em dia, né? Mas não só em relação a carnaval, obviamente, mas em relação a toda a situação que a gente vive. Mas foi muito bacana poder rever essas imagens aí da Xuxa no carnaval. Muito interessante. Eu acho que a Xuxa, ela é sempre enredo. Tem sempre uma história para contar, uma história legal. E é uma história que ainda rende também. Isso que é o mais interessante. Tem tanta gente aí que a carreira terminou do nada, né? E outros que insistem em dizer que a carreira da Xuxa também já terminou, que ela tá falida, que ela tá ultrapassada. Gente, vamos combinar. Tem muita gente aí que chegou agora que já está muito mais ultrapassado que ela. Seguindo aqui, a gente vai agora, gente, pro ano passado, né? Vamos fazer assim uma viagem no tempo para relembrar um momento muito bacana. Nesse ano, a Viviane Araújo, ela completa 13 anos como rainha de bateria do Salgueiro. E aí, gente, como não vai ter desfile nesse ano, a gente resgatou um momento muito gostoso do desfile do ano passado com a Viviane Araújo, né, como rainha de bateria do Salgueiro. Aliás, a Viviane é a rainha das rainhas, não é? Por acaso, ela é um ícone do carnaval, ela é uma pessoa que realmente ela veste a camisa e ela não tá ali só para aparecer, para dar pinta, enfim. Ela é quase que uma profissional da escola mesmo, né? Uma funcionária, porque ela bate ponto nos ensaios, nos eventos, está sempre vestindo a camisa da agremiação, não só do Salgueiro, mas também como da Mancha Verde em São Paulo. E aí, gente, essas imagens são da Viviane, do ano passado, né? Quando ela cruzou a Sapucaí vestida como cigana. O enredo
foi sobre o primeiro palhaço brasileiro, que era o Benjamin Oliveira. E essa fantasia, gente, rendeu pra caramba. Como ela era muito simples, diferente das fantasias de outras rainhas, né? O mais interessante eram as joias, porque a Viviane desfilou ano passado utilizando joias de verdade, de ouro de verdade. Mas, claro que o brilho da Viviane nem se compara a essas joias, né, gente? Muito gostoso poder rever essas imagens do carnaval do ano passado, já que esse ano a gente não tem Sapucaí lotada, não tem Sapucaí vibrando ao som dos surdos dos tamborins. A gente dá um pulinho ali atrás rapidinho, porque a gente tem a história boa para contar dos carnavais, né? Bom, teve história também muito interessante, né? A gente falou da Viviane, que é uma veterana do carnaval, como eu disse, ela é praticamente um patrimônio do carnaval. Teve também aquela que fez a sua estreia no grupo especial como rainha de bateria, que foi a cantora Lecha. A estreia da Lecha teve, claro, a sua parte glamourizada, né? A sua parte da fantasia, quando ela disse que a fantasia que ela estava usando custava mais de 85 mil reais, se eu não me engano. Enfim, aquela coisa de rainha, né? Porque rainha tem que ter um reino de ostentação. Mas a Lecha ficou... esse desfile da Lecha na Unidos da Tijuca, né, de estreia, ficou marcado pelo tombo que a Lecha levou em plena Marquês de Sapucaí. Na ocasião, ela disse que a pista estava bastante escorregadia e que ela acabou tropeçando nas próprias pernas e caiu. Não se machucou, não teve nenhum tipo de ferimento grave, mas as imagens a gente imortaliza, né? Porque momentos como esse aí a gente não tem como deixar de exibir. A gente às vezes acha até que é engraçado e tudo, mas pode causar até um acidente muito sério. Mas graças a Deus a Lecha não sofreu nada de grave, né? E ela volta em 2022 como rainha, se tiver desfile, a gente acredita que vai ter sim, na Marquês de Sapucaí. Ela continua como rainha de bateria da Unidos da Tijuca. Isso é muito interessante, porque a gente vai poder ver, talvez, ela vai ter mais tempo para se preparar e a gente vai poder ver um outro tipo, um outro nível de desfile. Gente, a gente fala muito de Marquês de Sapucaí, né? E, como eu disse, a Sapucaí, ela faz parte da nossa vida, os desfiles, o carnaval. E esse ano a gente sem desfile fica um buraco, fica uma coisa tão esquisita, porque, por exemplo, sexta-feira de carnaval nada aconteceu, aqui no Rio inclusive até choveu. Sábado de carnaval, tudo muito morno. Domingo de carnaval, segunda-feira, amanhã também vai ser assim morno, né? Depois de amanhã, enfim, a gente tem esse buraco que o carnaval está deixando. Mas é bom, porque a gente está ganhando força, a gente tem que se unir para poder a coisa voltar a fluir. Então, a gente falando de Sapucaí, a Sapucaí ela fica muito perto daqui da gente, né? O Sambódromo do Rio fica bem pertinho daqui do nosso estúdio, e aqui nessa época a gente já via a movimentação do pessoal com a fantasia, né? Dos integrantes das escolas, movimentação de carro alegórico. Esse ano não tem nada. Eu fico vendo, eu tô sem sair de casa, né? Como eu já disse várias vezes aqui, desde março do ano passado, que eu não sei o que é dobrar a esquina, mas a gente via daqui as movimentações, as coisas acontecendo. E esse ano a gente não está vendo nada, porque a coisa está bem diferente. Mas uma coisa que eu vi pela televisão e que eu acho que representa assim, um símbolo maior de esperança para o carnaval, que foi aí a iniciativa do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, em fazer uma homenagem aos sambistas, fazer uma homenagem às pessoas do samba, ao pessoal das escolas de samba, todo mundo que trabalha para esse carnaval, e também ao pessoal que, enfim, faz a festa acontecer, né? E ainda, gente, o mais importante, as vítimas da Covid-19, né? Então, eles fizeram uma iluminação especial na passarela do samba. Essa iluminação, ela é ligada à noite e é desligada por volta de meia-noite, para que as pessoas vejam que pode não ter ninguém nas arquibancadas, pode não ter ninguém nas frisas, na pista, na concentração, mas o espírito do carnaval continua ali, firme e forte. Eu gostei muito dessa iniciativa, dessas luzes aí. Muito bacana. A Prefeitura do Rio
fazendo acontecer. Teve a entrega da chave ao Rei Momo, porque ainda que a festa não esteja aberta, mas o carnaval em si, ele existe dentro da gente. E aí a gente está fazendo aqui esse ano a campanha Carnaval em Casa. Coloque uma música, relembre sambas antigos, ligue o seu som bem alto e cante para todo mundo o samba que você gosta. Se você mora com as pessoas da sua casa, né, com a sua família, mora com um número considerável de parentes ali, né? Então faça o seu mini baile de carnaval, por que não? Sem aglomeração, sem convidar ninguém de fora, não tem problema nenhum. Eu gosto muito de fazer isso aqui em casa. Às vezes eu coloco minhas luzes, meus aparatos aqui e faço o meu próprio carnaval. Nós somos o nosso próprio carnaval, porque aquela festa grande que acontece, que a gente vê todo ano, ela só acontece porque dentro de cada um existe um pedacinho de carnaval. E aí junta todo mundo e faz uma grande festa, né? Então, aproveite essa data para fazer o seu carnaval em casa. É muito importante isso. E claro, acompanhando as lives dos seus cantores favoritos, dos seus grupos, né? Não há necessidade de sair, não há necessidade de ir para bar, para aglomerar, não há necessidade de assistir, porque vai ter um show especial do fulano de tal. Gente, não existe isso. A gente está numa pandemia. Isso é importante a gente ter como consciência. E essa consciência, ela conflitou muito com uma tradição aqui do Rio de Janeiro, que é o Cordão da Bola Preta. Pela primeira vez em 103 anos, o bloco não desfilou no Rio de Janeiro no sábado de carnaval. E gente, assim, uma coisa muito difícil, né? Porque é uma tradição, como eu disse, já gerações acompanhando esse bloco, e infelizmente nesse ano não teve o tradicional desfile do Cordão da Bola Preta. Esse desfile, para quem não sabe, ele acontecia sempre aos sábados de carnaval, né? E arrastava aí uma multidão, milhares de pessoas pelas ruas do centro do Rio. E além disso tudo, gente, dessa questão do peso de não ter o desfile, o pessoal lá também do Cordão da Bola Preta está passando por uma dificuldade enorme, porque desde o ano passado, mais precisamente desde o dia 25 de fevereiro, que o bloco não tem nenhum tipo de evento, não tem nenhum tipo de atividade social. E aí eles estão sem dinheiro mesmo, a situação está complicada, né? E precisam de ajuda. Então é só entrar nas redes deles, que lá tem uma forma de ajudar. Você pode entrar em contato, porque todo mundo está precisando de ajuda nesse momento. Então fica a dica aí. Mas olha, para matar um pouco da saudade do Cordão da Bola Preta, eles gravaram alguns shows, né, algumas apresentações que vão ser exibidas através do canal deles no YouTube, que é o canal do Cordão da Bola Preta. É um show gravado sem presença de público e foi gravado no Teatro Rival, que fica no centro do Rio, um espaço maravilhoso, muito clássico. E aí, gente, é só entrar no YouTube e buscar lá os vídeos, né? Buscar essas apresentações do Cordão da Bola Preta. E também, gente, vai ter, né? Não é só nesse final de semana, não. Vai ter também Bola Preta na segunda e na terça, no canal oficial deles no YouTube. Eles fizeram esses shows para poder manter a memória, né? Para poder manter essa tradição desse movimento cultural, dessa manifestação cultural que é tão importante para todo mundo. E esse foi o nosso Boletim Conteúdo Folia. Lembrando mais uma vez que nesse ano é muito importante que você faça o seu carnaval em casa. Junte seus amigos que já moram ali com você, né, que estão se protegendo, junte seus familiares que já estão ali perto de você. Não há necessidade de você ir para a rua, se exibir, fazer, presepadas na rua, porque esse ano o carnaval tem que ser em casa. Não tem show, não vá a shows. Enfim, não é uma iniciativa contra ao pessoal do entretenimento. É uma iniciativa a favor da vida. Então é importante que você se cuide, é importante que você se preserve nesse momento. E claro, em casa dá sim para fazer um carnaval. É como eu sempre digo, eu cuido de mim, você cuida de você e a gente cuida do mundo.
Hoje o Solidariedade de Verdade volta a falar sobre o trabalho do grupo Ritmo Solidário. Já que a gente tá aí com essa temática de carnaval, né? Vivendo esses dias de folia em casa, carnaval em casa, a gente volta a falar sobre aquelas pessoas que estão em casa e que estão precisando da ajuda dos outros, né? Que são os ritmistas, que são os músicos, o pessoal das baterias, das agremiações, seja do grupo especial, seja do grupo Série A, enfim. Todo mundo que trabalha com música no carnaval também está precisando de uma atenção especial, já que não existe, nesse momento, uma atenção do governo, né? Seja lá da esfera que for, da federal, da municipal, da estadual. Mas a gente aqui, independente de governo, a gente tem uma só bandeira e um só partido, que é ajudar ao próximo. Então, a gente está divulgando o trabalho do grupo Ritmo Solidário e eles arrecadam sempre gêneros, né, de produtos alimentícios, gêneros de produtos de limpeza. E nesse momento eles estão precisando muito de arroz, feijão e óleo. Repetindo, arroz, feijão e óleo. E isso para poder montar as cestas básicas que eles entregam para as pessoas que estão necessitadas, né? As pessoas cadastradas. Então, você que pode doar, você que pode ajudar ao pessoal do Ritmo Solidário, é só entrar no perfil deles no Instagram, @Ritmo Solidário. Lá tem as informações de como fazer a sua doação. Ou você pode também entrar em contato pelos telefones que estão aparecendo aqui no vídeo, que é o 21 98695 5027 ou o 21 99711 3824. Tá aparecendo aí, é só você anotar. E aí, gente, é importante que a gente ajude, é importante que a gente esteja muito unido nesse momento, porque a pandemia ainda não passou. A gente tem aí muita gente sofrendo, muita gente ainda necessitada. A gente tem, como eu disse, um governo que praticamente não está colaborando muito, e agora nesse momento sem auxílio emergencial para essas pessoas e sem previsão do retorno do auxílio emergencial, a coisa piora bastante. Então você que tem aí um pouquinho, que está sobrando um pouquinho, ou que você pode doar, né, alguma coisa, um arroz, um feijão, o óleo, que é o que eles estão precisando nesse momento, faça a sua parte, colabore. O Grupo Ritmo Solidário também arrecada outros produtos, né? Como eu disse, produtos de higiene, limpeza, outros gêneros alimentícios, mas nesse momento eles estão dando ênfase para o arroz, para o feijão e para o óleo. Então, vamos ajudar o pessoal do Grupo Ritmo Solidário e, claro, vamos fazer com que essa corrente do bem nunca, mas nunca seja interrompida de forma alguma. Como eu disse no começo do programa, na semana que vem a gente vai voltar com o nosso boletim Conteúdo Folia para a gente falar um pouco sobre as lives que aconteceram nesse final de semana, né? Teve Ivete Sangalo com Cláudia Leite, enfim, teve um monte de gente fazendo live bacana, Preta Gil com o Bloco da Preta. A gente vai falar sobre todas essas lives, sobre tudo o que aconteceu no nosso boletim Conteúdo Folia e, claro, fazer também um rescaldo aí do carnaval. Afinal de contas, né, a gente não tem festa, mas esse ano o carnaval é em casa. Gente, o programa está terminando, mas antes de eu ir embora, eu queria deixar aqui os meus sentimentos, o meu carinho, a minha solidariedade a todos os familiares de uma pessoa muito querida. Uma pessoa assim que faz parte da minha vida pessoal, da minha vida profissional e faz parte da história também do carnaval aqui do Rio de Janeiro. Eu estou falando da Rosângela Oliveira, que dedicou grande parte da vida dela a criar, a desenvolver, a ensinar passistas do carnaval, né? Ela que morava na comunidade da Mangueira, na zona norte do Rio. Infelizmente, ela nos deixou nessa semana, fez a sua viagem de volta para casa. A Rosângela, que é uma pessoa muito importante para algumas agremiações, para a nossa história do carnaval, como eu disse, é uma pessoa que foi muito querida durante toda a vida, uma pessoa que deixou o nome dela, não só na Estação Primeira de Mangueira, mas também da Unidos do Jacarezinho, onde ela, durante esses últimos anos de vida, aí, também trabalhou bastante, dando aulas para as passistas, enfim, trazendo a essência do carnaval, porque a gente vê o carnaval como uma forma muito bonita, um espetáculo muito bonito, com artistas, com cores, com luzes, com pessoas famosas, mas tem aquela
galera ali do pé no chão, né? Aquela galera raiz mesmo, a velha guarda, as passistas, as baianas, e que acho que a gente tem que dar tanto valor quanto as outras pessoas. Mas a Rosângela, ela nos deixou nessa semana, ela estava aí passando por um momento muito difícil num tratamento contra um câncer no pulmão, e infelizmente ela nos deixou. Muitas pessoas mandaram mensagens de carinho, né, porque é um momento delicado, é um momento sensível, mas eu acho que dentro do que eu acredito, né, ela não poderia ter ido embora numa ocasião assim mais especial, que é a semana do carnaval, que são esses dias de carnaval, mesmo sem festa. Com certeza eu acredito que nesse momento está rolando sim o maior ziriguidum lá em cima, onde a Rosângela está. Então eu deixo aqui os meus sentimentos a todo mundo, a todo o pessoal da Mangueira, a todo mundo da Unidos do Jacarezinho, a todo mundo que conhecia a Rosângela e que com certeza vai fazer com que o legado dela continue ainda por um bom tempo. Gente, esse foi o Trago Verdades dessa semana, um programa difícil de fazer, muito difícil mesmo, porque além de todas as condições de pandemia, de isolamento, aquilo tudo que a gente já sabe, né? E ainda uma perda de uma pessoa tão querida, que foi a Rosângela aqui no nosso planeta, a gente ainda tem todo esse clima do carnaval, né? Que dá aquela pontinha de tristeza pelo fato da gente não estar na avenida comemorando. Gente, o nosso estúdio aqui, ele fica tão perto da Marquês de Sapucaí, né? Coisa de 10 minutos daqui. E a gente não escuta nada, a gente não ouve nenhum barulho, a gente não vê movimentação das pessoas com as fantasias nas ruas. Enfim, é tudo muito estranho. Mas como eu disse lá no comecinho, é preciso que a gente tenha consciência e tenha paciência. E nunca que a gente perca a fé, que nunca a gente perca a esperança de que dias melhores virão, com certeza. Ainda que tenha esse grupo aí, que eu acho que é um grupo do mal, que esteja querendo bater de frente contra esse nosso inimigo visível, que é o vírus, a gente não vai desistir, a gente vai continuar. E um recado aí para você que se incomoda tanto com as minhas mensagens, um recado para você que se incomoda tanto com as coisas que eu falo aqui em relação à pandemia. Eu já escutei pessoas falando, já li, né, pessoas falando assim, olha, mas o programa não é sobre famosos, por que ele está falando sobre pandemia? Por que está batendo nessa tecla? Porque nesse momento nós somos todos iguais. Nesse momento não tem artista, não tem apresentador, não tem jornalista, não tem nada. Nós estamos todos passando pela mesma situação. Então, é preciso ter consciência, é preciso ter paciência. Enquanto a gente tiver esse espaço aqui, enquanto a gente tiver o nosso Trago Verdades, a gente não vai usar filtros. A gente vai falar mesmo na cara, na lata, doa a quem doer. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. A gente volta na semana que vem com muito mais verdade. Até lá!